né? Essas pessoas nunca assistiram os filmes de terror, que é sempre assim, começa com um joguinho besta, um joguinho que é despretensioso, vai mexer, daqui a pouco você, né, se ferra, de verde e amarelo, morre todo mundo, Levando em só fica... consideração o que É, eu, né, minhas vibrações que caem constantemente, né? Às vezes elas desabam, exatamente. eu já É, vi, né? vamos pensar assim, ó, eu particularmente eu acho que isso não é possível. Não deve existir um mecanismo para você abrir nada. Mas vamos supor que existisse. Por que que o cachorro entra na igreja? Porque a porta tá aberta. Então qualquer um entra, né? Você abre uma porta e Uhum. você dá acesso para qualquer coisa. A porta aberta, qualquer um entra, né? Então, vamos supor que exista a possibilidade da gente abrir esse canal. E é bem o que você falou, Flávio. O que que eu vou ver? E por quem eu vou ser visto? É, É, o que eles me caminho, veem, é caminho de ida e volta. eles me veem, me veem. Agora, a questão é, né? Se eu estou preparado para ver o que aparecer na frente, entendeu? Então, Então, assim, é uma coisa que dá medo, né? porque Eu acho você abre portas, né? Você abre um mecanismo da mesma forma que a Carla falou, né? Lá no Missionários. Uma criança foi intuída para dar um recadinho para um adulto. Beleza? Agora, como que você vai ser usado com esse canal aberto aí? Porque você não sabe de qual que é a origem, se vem, se é bom, se é não. Às vezes o pessoal pode falar, não, mas você reconhece pela vibração. Se você tiver com vibração baixa e o outro for vibração baixa também, tiver na mesma sintonia, que diferença que vai fazer? É a mesma coisa que você entrar para tomar banho e a água tá a 37 graus. Você vai sentir diferença? Não, o seu corpo é 37 graus, a água 37 graus, não tem diferença nenhuma. Então você tá ali, ó, no mesmo nível. O que vier, veio. E a gente, obviamente, né, nós somos muito mais manipuláveis do lado de cá do que a gente consegue influenciar o lado de lá. E aí a gente pode virar um fantoche, né, para fazer coisas que sabe lá Deus qual o propósito. Ô, cara, mas você sabe que quando eu penso nisso, eu acho que mesmo alguém que vivesse num mundo em que tivesse um padrão vibratório alto, mesmo assim isso não impediria que ela visse alguma coisa ruim, porque os espíritos estão por aí, né? Eles não dependem, não é como se a pessoa que tem bons pensamentos, ela emitisse uma vibração que expulsasse imediatamente todos os espíritos que não tivessem compatíveis ao redor dela. Se ela for para um lugar que tiver, eles vão aparecer, eles vão estar lá. Eu acho que não é somente a questão da tua vibração, é uma coisa que é meio que um fato natural do mundo, eles estão por aí, né? Frequentando os lugares e tal. Então, eu acho que mesmo uma pessoa bem, uma boa vibração, mesmo assim, acho que ela não conseguiria não ver os espíritos menos evoluídos por causa disso. Isso é o que eu acho, não sei vocês. Eu não consegui te ouvir, Flávio, porque passou um caminhão aqui. Ah, tá. Não, o que eu falei foi o seguinte: Desculpa. vamos supor, não, sem problemas. Vamos supor, você é uma pessoa que tem uma boa vibração, você é uma pessoa boa e tal. Mas mesmo isso não faria com que você não enxergasse, só visse bons espíritos ou boas entidades, porque eles estão aqui, eles estão perambulando pelo mundo, interagindo com os lugares, com as pessoas. Então, eu acho que o fato de você ter uma boa vibração, vamos supor que você seja uma pessoa cuja o padrão vibratório praticamente não cai, porque ele manter sempre elevado, mas mesmo assim, isso não quer dizer que essa pessoa não veria nenhum espírito, que, não vou chamar nem de trevoso, mas sim, menos evoluído, menos iluminado. Eu acho Eu que não tem. acho, Flávio, que a gente tem que manter um padrão vibratório, né? Bom, se você está numa proposta de trabalhar com bem, se você quer trabalhar, ajudar as pessoas, você tem a obrigação de manter uma vibração boa, até para você ter uma boa intuição. Por isso que eu falo que lá, as pessoas, às vezes, lá dentro do centro de um jeito, quando sai é de outro. Então, isso permite que e elas não têm nem condições de trabalhar com moral, né? Porque elas não desenvolvem isso, então elas ficam com esse negócio de fofoquinha, até coisa, igual um vidente, por exemplo, igual a gente está falando, de abrir a pineal.
É evidente? É evidente. A gente vê que a pessoa tem sensibilidade mediúnica, às vezes tem mediunidade, recebe, incorpora, só que não sai daquilo. Sempre na mesmice, sempre o mesmo tipo de coisa, sempre... a pessoa não melhora. Ela não... Então, é como a Cláudia falou, se você quer, você melhora, sim. Você assiste um filme, uma novela, alguém fala alguma coisa, aquilo faz você mudar a sua vida. Você fala, nossa, gente, até agora eu estava agindo desse jeito, daqui para frente eu vou vendo que minha vida está toda errada. Igual a gente estava falando de falsos cristos, falsos profetas. Semana passada foi engraçado, porque a intuição chega para todo mundo. Sexta-feira falaram de falsos cristos, falsos profetas. Na quinta-feira eles abriram o evangelho, foi falsos cristos e falsos profetas. Não é para os outros, é para a gente. Eu já fico assim, toda vez que vem um tema, igual um pouco antes da pandemia, gente, foi impressionante. Tudo o que eu lia, tudo que eu ouvia, vinha aquela mensagem: tudo passa. Tudo passa, tudo passa. E eu fiquei com aquilo, eu comentei com o Alexandre, falei, Alexandre, direto, sei lá, sabe, fiquei com medo, falei, vai acontecer alguma coisa, porque vem na minha cabeça, tudo passa. Fique calma, tudo passa. Aí eu comentei até com a minha professora de yoga, falei assim, nossa, sei lá, antes, assim, acho que 2 semanas antes da pandemia estourar mesmo, sabe? Aí depois eu entendi, né, o que significava o tudo passa, né? Mas a gente tem, eu entendo o que o Flávio quer dizer, que assim, o fato da gente ser uma boa pessoa e ter uma boa vibração não nos livra da possibilidade da gente ter um obsessor. Isso é Não, fato. a gente não pode Não. nem pensar nisso. Que a Não. gente tem. Não é Não escudo. é exatamente, é mais difícil, é uma coisa que assim, quando você tem um padrão um pouco mais elevado, assim, padrão que eu quero dizer assim, porque a gente não tem um padrão o tempo inteiro, gente. Essa é a questão. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas chega um determinado ponto que você dá aquela queda, e essa queda, pronto, acabou, já era, né? Você tem a entrada. Agora, eu acho que tudo também tem um ponto do merecimento da pessoa, né? Então, por exemplo, eu acho que uma grande coisa que acontece é quando você faz, por exemplo, o evangelho no lar na sua casa, você está criando uma proteção. E eu sinto isso. A gente faz evangelho no lar desde a nossa primeira semana de casados, né? Já vai para 21 anos. Então, já foi mais de 21, vai para 22. Então, assim, às vezes eu sinto que tem algumas pessoas que vêm na minha casa e que elas mudam. Pessoas assim que têm uma vibração, elas são pessimistas, elas são chatas, elas são mais assim, elas ficam bem aqui. Depois, quando elas saem daqui, elas voltam a ser aquilo que elas eram. Ah, nossa, mas então vocês têm. Não, não é isso. É que Porra, às Sidney eu não vezes. deixava. Não, Sidney, não estou falando de Sidney. Alexandre, você para com isso. Mas tem coisas que você. E eu sempre peço assim: eu peço que todo mundo que vem até aqui receba o que precisa receber. E as pessoas se sentem bem, gostam, querem voltar. Então, eu acho que, de certa forma, você vai criando algumas barreiras para isso, né? Com o evangelho. Para isso significa que nunca vai ter nada, nós não, essa casa aqui está livre. Não é isso, não é. Mas tem, Cláudia, Mas assim, ajuda, né? o padrão vibratório, você sai dele. Você sai, se desequilibra. Só que alguma coisa acontece para voltar para aquele padrão. Sim. Igual quando a gente está desequilibrado, alguém liga, um amigo aparece, volta para o seu padrão. O contrário é a mesma coisa, igual você está falando, quando a pessoa é totalmente desequilibrada, ela pode ficar naquele padrão por alguns momentos, quando entra numa casa espírita, quando está com pessoas boas, ela muda o padrão dela para o melhor. Só que ela saiu daquele ambiente, ela volta também para aquele padrão anterior, porque isso é conquista diária e tem que ser. Esses padrões é a gente que conquista, não é ninguém que dá para a gente, entendeu? Por isso que eu falo, a gente precisa cada vez se melhorar. Porque é para isso que a gente está aqui no mundo, a gente está aqui para ficar na mesmice. E a gente é tendencioso mesmo, a gente muda pouquíssimo. Dizem que a gente muda
quem consegue mudar alguma coisa numa encarnação é 10% só. Pouco demais. Sim, Então, gente. Não, eu ia comentar que eu não sei na casa de vocês como que é, mas aqui a gente conversou antes de morar junto, de já filtrar na entrada quem entra, quem vem em casa, né? Às vezes acontece de vir uma pessoa que você não sabe quem é, é amigo do amigo, veio acompanhando alguém, enfim, chegou de um jeito que você não controla. Depois disso a gente olha e fala assim, não, eu acho que essa pessoa não dá mais para vir, né? Não dá mais para convidar, não dá para chamar. E porque Verdade. você Oficialmente percebe do medo. nitidamente, né? O mesmo jeito que você zela pela sua casa, você percebe. A hora que a pessoa entra, que você fala, foi legal, não. Óbvio, você é educado, né? E você recebe e tal, não sei o quê. Mas recentemente teve um caso que eu tive que dizer para um cunhado, irmão da Cris, falou assim, cara, essa pessoa aí não tá te fazendo bem, não. Ela tá te sugando. Deleta ela da sua vida que você vai ser muito mais feliz. Porque era isso, era uma pessoa que não... Você batia o olho e falava assim... Aí depois ele foi certificar e realmente tinha problema e tal. E é isso, você filtrar, você já consegue algum controle, né? Não tudo, óbvio, porque não dá. Cid, você sabe que se cunhado fosse bom, não começava com esse nome, né? Uhum. Só te digo isso. Ai, cara. Desculpa baixar o padrão vibratório agora, foi mal. O Flávio entrou em outro padrão aí agora. a filosofia do Flávio. Encarnou mochila de criança aí, hein? Bom, gente, eu acho que... Não, mas esse negócio de padrão é legal. Assim, é tudo questão de frequência mesmo. E assim, eu fico imaginando, agora o lado físico falando mais alto para variar. A ressonância, quando é que você consegue captar, né? Você sintoniza um rádio? Você tem que ir lá, mexe na resistência, mexe no capacitor, tá? É uma combinação de... o circuito que a gente fala é RLC, né? Resistor, capacitor, indutor. E na combinação que você estabelece dos valores, na verdade você mexe normalmente, acho que na capacitância, só que é mais fácil de mexer, mas enfim, é na trinca. Você o que é a ressonância? A ressonância é quando bom, nós estamos aqui sendo bombardeados por tudo que é radiação. Todo momento nós estamos aqui. Né? Você para para pensar que na internet Wi-Fi, pensa aqui em Wi-Fi. Gente, conforme você muda de um site para outro, tá aqui. Olha ao redor de vocês, está aí ao lado de vocês. A informação está aí, flutuando, por assim dizer. Na hora que você vai lá e clica num site e sintoniza, no fundo é isso. Aquela informação está sendo emitida numa certa frequência, você vai lá e estabelece você a frequência que entra em sintonia, no caso é a ressonância, ao casamento assim daquilo que está preparado para vibrar e a vibração que está naquela frequência, você lê, a mensagem chega. Eu fico imaginando que mediunidade é a mesma coisa. Então, todas as comunicações, os espíritos, o plano espiritual está vibrando ao nosso redor, tá? Ao nosso redor. Mas se você vai lá e estabelece o seu conjunto de parâmetros, você vai lá e regula, é aquela vibração, aquela sintonia com a qual você vai estar em ressonância. E aí você capta aquela mensagem. Então, assim, onde que eu quero chegar? Essa questão da pessoa adentrar e olha, bater com o espírito, olha, o que o Sidney falou, não descola aquela pessoa. Cara, isso aí é a gente daquela sintonia rudimentar de mediunidade que nós temos. Assim, eu levo muito em consideração a intuição. No meu caso, a intuição. Do nada vem um estalo, falei, opa, eu paro para escutar.
Ô, Zé, Eu sei que assim, opa, é o momento, aquele meu minuto mediunidade. É um só que eu tenho por dia. É um Tem alguma minuto coisa só. errada que não tá certo. ô, Zé, você lembra É de uma aquele filme? minuto. É um minuto só por dia que eu devo ter. E Você lembra de um às vezes eu negócio? faço vista grossa e negligencio e tomo na cabeça lá na frente. Óbvio, claro. Ô, Zé, você lembra Igual é, de igual é, um- eu vou para USP, eu vou para casa. Eu vou para casa. E o telefone que quebra. Perdi, foi. O meu minuto foi, o meu minuto de mediunidade foi esse. Eu tava indo já tava com a roupa, já tava com chave no carro, eu tava descendo, falei, tá chovendo, vou voltar pra casa. Pra quê? Fala isso, seu Flávio. Desculpa aí, te cortei. Não, não, imagina. É um negócio assim. Vocês lembram? Eu tô com uns flashbacks assim, cara, que me assusta às vezes. Vocês se lembram de um dia não, uma noite, a gente estava fazendo estudo na mocidade, que entrou um cara lá, não sei de onde que veio aquele cara, e que de repente o pessoal sentiu uma reação. Vocês lembram dessa história? Lembro. Tipo, o pessoal ficou meio transtornado, tem algumas pessoas que sentiram mais. Parecia que o cara estava emanando alguma coisa que, sabe, desarmonizava, assim, uma coisa assim. Vocês lembram dessa historinha? Aham. Cara, aí eu lembrei, falei, caramba, eu me lembro que eu fiquei irritado, teve gente que ficou meio assim, baqueado, assim, e foi uma pessoa que entrou. A gente estava no Solidariedade naquela Exatamente. noite, né, fazendo nosso estudo e tudo mais. Caramba, o que eu fui lembrar, cara? Foi um evento, né? Dentre outros tantos que a gente teve de eventos na nossa história, realmente, esse foi um que o cara entrou, aí desestabilizou completamente o estudo, né? Porque Uhum, não tinha como ter mais estudo. Algumas pessoas se incomodaram demais, não pelo fato do cara ter entrado, né? Da pessoa ter entrado, mas pelo que trouxe junto, né? uhum, E aí eu não lembro quem exatamente, se foi eu ou alguém junto para conter, né? Para ver o que uhum. estava acontecendo, como que a gente podia ajudar. Eu sei que no final teve um desdobramento interessante, né? Não foi nada ruim, foi tudo Não, apaziguado, beleza, do mesmo jeito que entrou, saiu, mas uhum. realmente, né? Às vezes algumas mensagens chegam por caminhos que a gente não espera, né? E às vezes nós somos tirados da sintonia justamente para a gente poder prestar atenção em outras coisas, né? Às vezes você está tão sintonizado numa coisa, é igual o Zé falou aí, você está sintonizado numa rádio, você não ouve as outras. Mas você precisa, ó, tem informação importante rolando em outro lugar aí, então, ó, acorda aí, né? Então, tem alguns eventos aí que vêm na nossa vida justamente para para abalar mesmo, né? Para tirar a gente do alicerce. Falar assim, ó, E é, e é tem outras simultâneo. coisas. Uhum. E simultaneamente estão ocorrendo. Isso que é o mais interessante. É concomitante, é simultâneo. Esse negócio assim de você ter vários. O multiverso, né? Acho que uma vez o Flávio falou essa palavra. Eu gostei do tal do multiverso. É Eu gosto. simultâneo. Agora tá na É época. você sair de um para outro, do outro para um. Cara, quem acha que esse espírito evoluído deve fazer isso assim, brincando. Aham. Brincando assim, numas, né? Mas imagina tudo, toda a preparação, todo assim. Não é trivial. Por isso que assim, você lê os livros de André Luiz, que eles vão lá, alguns espíritos inferiores conseguiam perceber, falou, peraí, sujou, galera, vamos vazar porque o pessoal do bem chegou, né? Não era bem esses termos, mas Uhum. eles conseguem perceber, mas tem outros que não, simplesmente estão ali, os espíritos mais superiores estão ali observando, testemunhando, inclusive até era uma coisa que eles queriam mostrar para o próprio André Luiz, ó, vem cá que eu vou te mostrar como é que funciona. Eles iam lá, eles estavam totalmente, né, invisíveis, por assim dizer. Mas eles estavam lá. É questão de sintonia mesmo, o negócio é interessantíssimo. Mas eu não sei se é na obra do André Luiz que ele conta que. É na obra do André Luiz mesmo, que a mãe dele tenta por várias vezes, como ela é um espírito muito evoluído, ela tenta por várias vezes se fazer vista por ele, ele não conseguia ver. Ela não, e não é claro que
que ela tinha mas ele não conseguia ver. É Ele porque não... é por causa da sintonia, né? Sintonia, Lá você não também consegue. na disociação a gente vê isso. A gente tem que fazer um trabalho para que eles consigam sair daquela sintonia, para ver o ambiente que eles estão, porque eles não enxergam nem onde eles estão. Às vezes, com a pessoa que morre num acidente que é muito rápido, ela tá presa Não dá naquele tempo. acidente. Ela tá vendo lá as coisas acontecendo. Porque pensa porque fica traumatizado, né? A pessoa tá traumatizada, é uma situação nova, saiu da rotina. Pensar no rádio é meio que assim, o cara sintonizou na rádio e quebrou o botão. Você tem que ir lá consertar o botão. Consertar o botão do espírito. Cara, volta. Olha lá o cachorro aqui. Olha lá, o dog. É a Lili. Ela? É a Lili. Mostra o caramelo, Alexandre. Caramelinho tão pequenininho. As minhas cachorrinhas. E a outra é grandona. A outra é a Laila, que é a pastora alemã. Olha lá. A sintonia do amor. Aqui, ó. Não, mas essa questão de vibração é bacana. Essa é a minha Tem grandona. toda uma lógica, toda uma ciência por trás. Assim, né? E o importante é a gente relembrar que as leis naturais, elas são únicas, né? E todos os versos do multiverso estão subjugados às mesmas leis, né? O Flávio está mostrando o gato, mas assim, é interessante que certos animais parece que têm essa capacidade, o gato principalmente, diz a lenda, né? Que eles têm algumas sintonias, algumas percepções que nós não temos. Do mesmo modo que, por exemplo, o morcego, o bicho, assim, ele escuta ultrassom. A gente vai até 20.000 Hz, se eu não estou enganado, o morcego vai até 100.000 Hz. É o agudo do agudo do agudo. E o bicho pega. Ele consegue captar. Do mesmo... Por quê? Porque a fisiologia dele está preparada. Eu fico imaginando, assim, dos animais. Eles devem ter alguma coisa do perispírito deles, animais, que tem essa habilidade que nós, por algum motivo, não temos ou perdemos, enfim, está abafado. Até porque eles precisam se proteger, né? A forma deles se protegerem também do humano, né? Porque o humano é a única... Nós somos as únicas pessoas que matam os bichos sem necessidade, né? Eles têm os predadores, eles sabem. Mas a gente não, a gente mata todo mundo. Pois é, tem uma coisa que eu sempre me questiono, que é assim, existe a faixa de luz visível, né? Existe a luz que está abaixo do infravermelho e ultravioleta, que a gente não consegue perceber mais, mas nem por isso essas fontes de luz ainda assim continuam existindo. Assim como existem os infrassons e os ultrassons. Então, o que me leva a pensar que a gente não vê tudo que há para ver e ouve tudo que há para ouvir, né? Então, a pergunta é, o que está se passando no ambiente que a gente não consegue perceber? Em termos daquilo que a gente pode ver e daquilo que a gente pode ouvir. Né? Os cães, eles conseguem perceber vibrações que a gente não consegue. Consegue mesmo. E os nossos gatos, quando a gente está fazendo evangelho, eles podem estar onde for, eles vêm deitar junto com a gente no evangelho. Eles pegam. Eles ficam lá, largados, assim, como se fosse bem. E às vezes, assim, muitas vezes eles olham para lugares assim, fixo. Os dois para o mesmo lugar, não tem nada acontecendo. Eles ficam com o olho fixo, assim, parado por um tempo. É bem interessante, eu acho que eles... Outro dia a gente estava sentado e o gato estava aqui, assim, eu estava de costas, assim, no sofá e tinha assim, ele olhou como se fosse acompanhando uma pessoa que estivesse andando. Aí o Felipe estava comigo ali, né? Falou assim: Nossa, mãe, você viu? Eu achei que era uma das meninas que estavam passando atrás, porque o movimento que ele fez com a cabeça foi de acompanhar, assim, sabe? Aí depois ele parou e ficou olhando lá pro canto, assim. E eu falei para o Felipe, nossa, eu acho que alguém passou aí e eles viram, né? Porque eles realmente têm uma... Eles têm. Sabem, sim.
E quando é aqui em casa, se eles começam, meu gato, se está muito agitado e começa a ficar estranho, assim, a gente já sabe que é alguém que vai chegar e está sentindo uma vibração estranha já. Ou vai acontecer alguma coisa, eles Sim, tentam eles são avisar. ótimos radares nesse aspecto, são radares espirituais mesmo. É, bem interessante, né? Ó, tá aí um tema legal, né? Os animais e a espiritualidade, né? Né? Legal. Os animais são uns bichos interessantes. Já diria os mamonas. Uhum. Gente.